O nosso trabalho é sobre o livro Santa e a Porca e nosso tema é trabalho análogo à escravidão. Além desse, o livro também nos mostra o tema, como a relação do homem com o dinheiro. No livro, é apresentado dois senhores que possuem empregados, o senhor Euricão e o senhor Eudoro. O senhor Euricão se diz pobre e o senhor Eudoro se diz rico. Portanto, por se dizer pobre e pelos ganância do dinheiro, Euricão acaba submetendo seus empregados, Pinhão e Caroba, a um sistema de trabalho análogo à escravidão. Tais enúncios são feitos ao longo do livro, com diversas frases e situações. Situações essas que, certamente, escravos da antiguidade tiveram que passar, e seu Euricão e outros personagens se acham no direito de fazer seus empregados passarem pela mesma situação, mesmo após a abolição da escravatura. Agora, eu vou falar algumas frases que a gente encontra ao longo do livro, que denuncia esse trabalho análogo à escravidão. Nessa frase, a gente tem Caroba falando que tem alguém melhor que ela. Ela acha algum patrão dela melhor que ela, como se ela fosse inferior àquela outra pessoa. Aqui, a gente tem o Euricão chamando os empregados de escravos realmente. Aqui, a gente tem a maior denúncia do livro, que mostra o Pinhão perguntando onde está o salário dele todo esse tempo que ele e sua família trabalhou, seus antepassados também. Eles não receberam salário por trabalhar, tanto ele quanto Caroba, na terra do Senhor. Aqui nós temos o Pinhão falando que não recebe salário por causa que o seu patrão dá um jantar, ou seja, é que nem escravidão, só recebe comida e não recebe dinheiro. Aqui a gente tem a Caroba falando que o que para ele não vale nada, para ela vale muito, já que ela descende de escravos e não tem nenhuma terra. É isso, espero que goste. Oi pessoal, hoje viemos falar sobre o trabalho escravo, ou melhor dizendo, o trabalho análogo ao escravo. Esse é o termo correto, pois em 1888 a escravidão foi abolida, mas infelizmente, em pleno século XXI, mais de 54 mil pessoas foram resgatadas desse tipo de situação. E a exploração dessas pessoas não são só em mão de obra. No caso das mulheres, muitas são forçadas a se casar, a realizar serviços domésticos incansavelmente, outras até a se prostituir. No caso dos homens, destaca-se o serviço em barcos da indústria pesqueira. Mesmo anos depois da criação da Lei Áurea, podemos observar que muitas situações continuam semelhantes à daquela época, tanto do ponto de vista de anular a liberdade deles, quanto de suprimir a dignidade do trabalhador. Fala galera, vim explicar para vocês hoje de uma forma mais detalhada os 4 passos que definem trabalho análogo ao escravo. É o seguinte: 1. O trabalho forçado. Manter a pessoa no serviço através de fraudes, isolamento geográfico, ameaça, violência psicológica ou física. 2. Jornadas exaustivas. O trabalhador submetido a esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho, podendo causar danos à saúde ou risco de vida. 3. Condições degradantes, incompatíveis com a dignidade humana, caracterizadas pela violação de direitos que colocam em risco a saúde e a vida do trabalhador. 4. E não menos importante, restringir a locomoção de pessoas por dívida. Isso quer dizer o quê? Fazer o trabalhador contrair ilegalmente um débito e prendê-lo a ele. Trabalho análogo de escravo é crime? Sim, é crime. Desde 1940, o Código Penal prevê penas para quem submeter outras pessoas a condições de trabalho análogos ao de escravo. As penas vão de multa e prisão à exportação de terra, mas a última punição nunca foi aplicada. A atual redação do artigo 149 do Código Penal foi formulada por uma alteração legislativa de dezembro de 2003, que serviu para delimitar em que consiste o trabalho análogo ao de escravo no Brasil. Os conceitos determinados no artigo são interpretados pelos tribunais e pelos fiscais do trabalho à luz do conjunto da legislação brasileira, dos tratados e convenções internacionais que o Brasil participa, dá maior concretude aos termos da lei e traz mais segurança jurídica para todos os envolvidos. E essa foi a explicação mais detalhada sobre trabalho análogo ao escravo, é crime ou não. E nessas horas que a gente se pergunta, será que não tem uma lei que restringe isso, que possa ajudar em alguma coisa?
E tem sim, gente. O artigo 149 do Código Penal define trabalho análogo ao escravo como aquele que seres humanos estão submetidos a trabalhos forçados, jornadas de trabalho tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes e restrição de locomoção em razão de dívida contraída com empregadores ou prepostos. A pena se agrava quando o crime for cometido contra criança, adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Mesmo com a lei, mesmo com o Disque Denúncia, que inclusive se liga para a senha e faça a sua denúncia, tem muitas pessoas que sofrem com isso e precisam de ajuda.